Aleluia. Prontos para a palavra? Amém. Deixa eu compartilhar com você algo que há muitos anos atrás, eu queria mais retorno para mim aqui também, eu acho que tiraram o meu retorno. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência com Deus, e eu estava orando, lendo a Bíblia, meditando, e de repente, sabe aqueles momentos em que você tem uma revelação da palavra, em que a palavra se revela a você? E aquela revelação daquele momento na minha vida foi algo que eu disse: que impactante que foi isso, que impactante que foi isso. E foi um impacto. Alguém liga para mim aqui, porque aqui em cima é quente o negócio. Para vocês é frio, aqui é quente. Obrigado, Valdemar. Pode deixar no máximo aí. Eu me lembro que foi impactante. E depois que eu tive aquela experiência com Deus, eu percebi o movimento do Espírito dentro da minha vida e consertando áreas da minha vida. E eu resumi aquilo, né? Eu até escrevi uma mensagem que é o impacto do Espírito Santo no meu corpo. E queridos, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o impacto do Espírito Santo na minha vida, na tua vida. O que acontece quando o Espírito Santo ele entra em nós? Quando ele entra na atmosfera do natural, quando ele sai do sobrenatural e ele entra no natural, querido, que impacto é esse que acontece? Que obra é essa que acontece? Que foi tão profetizada, que foi tão esperada, que foi tão cantada, que foi tão planejada antes da fundação do mundo? Que impacto é esse? O apóstolo Paulo, quando fala um pouquinho sobre a obra dele, em 2 Coríntios no capítulo 3, ele fala o seguinte: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então nesse texto, 2 Coríntios capítulo 13, é o versículo 13, em algumas versões é o versículo 14. Nesse texto nós vamos encontrar 3 verdades: graça, diga graça, amor, diga amor, e comunhão. Quais são os 3? Graça, amor e comunhão. Graça, o que é graça? Graça é o favor de Deus imerecido. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece, mas Ele continua nos amando, Ele continua nos abençoando, Ele continua sendo generoso para conosco, amém? Isso é graça. Amor, amor é o que nos sustenta, é o amor que importa, não importa se eu amo ou não, não importa se eu falho ou não, Ele continua me amando, é um amor infinito e incondicional. Esse é o amor de Deus. Mas nós sabemos muito bem sobre graça, nós sabemos muito bem sobre amor, mas o que nós sabemos sobre comunhão? Agora preste atenção, que é a comunhão do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Existe a comunhão da igreja, existe a comunhão da família, existe a comunhão dos irmãos, existe a comunhão dos amigos, mas existe a comunhão do Espírito Santo. E eu preciso entender mais sobre comunhão, e principalmente sobre comunhão do Espírito na minha vida, porque isso sim, se eu entendo essa comunhão, se eu percebo essa comunhão, eu vou também ser impactado por isso. Porque o Espírito Santo, querido, ele é impactante. Eu quero te dizer nessa noite que hoje, se você entender essa palavra, e se essa palavra entrar no teu espírito, você será impactado. Porque o poder de Deus nos impacta. Foi um impacto quando Jesus veio à terra, foi um impacto quando Jesus morreu, e um impacto ainda maior quando Ele ressuscitou. E não parou por aí. Quando o Espírito Santo veio, o impacto foi tremendo, que foi chamado de dunamis. Dinamite, explosão. Impactante. Qual é o impacto que o Espírito tem causado na sua vida? Qual é o impacto do Espírito Santo em você? A palavra comunhão, para traduzir por uma pergunta, por uma linguagem, porque, querido, veja só, entenda uma coisa: o Espírito é Espírito.
Nós somos naturais. A Bíblia diz: quem compreendeu a mente do nosso Deus? As coisas eternas, as coisas sobrenaturais, a mente humana não consegue captar. A gente não consegue entender as coisas sobrenaturais. É demasiado demais. O salmista diz assim: quando eu olho para Deus e sei que Ele me conhece antes mesmo da fundação do mundo, quando Ele me conhece antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, quando nenhum osso ainda era formado, Ele já me assistia. E antes mesmo que quando eu era ainda uma estrutura informe, Ele já tinha todos os meus dias traçados e determinados. Ele diz: tal pensamento é louco demais para mim, não consigo entender. As coisas sobrenaturais, não consigo entendê-las no meu projeto natural, no meu âmbito natural. Então o que fizemos? O que nós fazemos? Nós pegamos algumas coisas naturais que possam se assemelhar com as coisas sobrenaturais, para que possamos conversar sobre, para que possamos tatear e tentar entender. E nisso o Espírito nos revela coisas grandes sobrenaturais. Então, para entender a comunhão do Espírito, não temos como entender, porque é do Espírito, é sobrenatural, a mente humana não capta. Mas, para podermos introduzir o assunto, para podermos começar a falar sobre as coisas sobrenaturais, a palavra que mais se assemelha à comunhão do Espírito, a Bíblia usou e achou uma palavra, e a palavra é koinonia. Koinonia. Vocês já ouviram falar dessa palavra, koinonia? Tem vários ministérios chamados koinonia. Tem grupos familiares, haviam grupos familiares chamados koinonia. Porque koinonia, ela dá a ideia de comunhão, ok? Mas koinonia, quando você estuda a palavra koinonia, ela vai fundo e ela revela grandes coisas. Por exemplo, koinonia fala de sociedade. É sócio, ok? São trocas, são parcerias. Koinonia fala de uma parceria, onde o que eu tenho, ele tem, o que ele tem, eu tenho. É onde não só um, mas todos são iguais. E comunhão, a palavra koinonia também, ela passa a ideia de repartir. Repartir. Então o que nós fizemos hoje, levantar uma oferta para irmãos necessitados, é um sinal de que temos comunhão com os outros. E que nós, para provar que temos uma sociedade, que temos uma parceria, nós repartimos o que temos uns com os outros. Alô? Tem alguém aí? Amém? Então, comunhão, ela dá uma ideia de sociedade, dá uma ideia de parceria, e vai fundo dizendo: comunhão é repartir, o que eu tenho você tem, o que você tem eu também tenho. E nós acabamos nessa junção, já não sabemos quem somos, porque eu não consigo enxergar você em mim, e você não consegue mais enxergar eu e nele, e somos um. E a Bíblia fala que eu e o Espírito, e eu preciso experimentar a comunhão do Espírito. Porque quando eu entendo a comunhão do Espírito, eu vou começar a entender a manifestação impactante dele na minha vida, onde ele vai repartir comigo, onde ele vai fazer uma sociedade comigo, onde ele vai fazer uma parceria comigo. Quantos querem isso na sua vida? Aleluia. Queridos, nós precisamos entender o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Onde está Deus? O Pai. Me responda para mim, onde que está o Pai? Onde? Vosso Pai que estás no céu. Jesus, onde está Jesus? Onde está Jesus? Sentado à direita do Pai. Onde? Nos céus. E o Espírito Santo onde está? Aonde? Está aqui, queridos. Aleluia. Jesus foi aos céus e disse: eu vou, mas eu envio o Espírito Santo para não deixar vocês órfãos, sozinhos, abandonados. Eu envio a comunhão do Espírito Santo sobre vocês. Querido, é o que tem, é o que nós temos, é o Espírito Santo. Então nós precisamos conhecê-lo, entendê-lo, mergulhar nele.
porque Ele é impactante, Ele é fenomenal, Ele é maravilhoso, e Ele é o que você precisa, o que eu preciso. A comunhão do Espírito Santo, ela começa quando eu entendo da comunhão do Espírito Santo, que Ele quer uma sociedade, que Ele quer uma parceria, que Ele quer repartir comigo. Então aí as peças começam a encaixar. E talvez a pergunta é: agora entendi por que Ele me chamou, agora eu entendi por que Ele me escolheu. Porque enquanto eu não entender a comunhão do Espírito Santo e a missão do Espírito Santo na minha vida, muita gente vai viver debaixo de rejeição, muita gente vai viver debaixo de discriminação, de inferioridade, achando que é um Zé Ninguém, achando que não pode, achando que não é capaz, achando que nunca vai alcançar, achando que nunca vai ter. Sabe por que esse pensamento, querido, presta atenção, essa frase ela é profunda. Todo pensamento, ele gera um sentimento, e todo sentimento vai provocar um comportamento. Pensamento vai provocar um sentimento, e o sentimento vai provocar um comportamento. O comportamento de muitos é um comportamento aquém do que Deus quer, ou aquém do que o reino espera. Porque no teu pensamento você ainda não entendeu o impacto do Espírito Santo na sua vida, e por isso vivemos aquém, e por isso não alcançamos, não atingimos, e vivemos talvez a vida cristã um pouco que frustrada. E querido, vem aqui para mim, olha aqui, tem alguém aí ou não? Estou pregando para quantos aí? Olha aí, que glória. A vida cristã, querido, não se iluda. Você pergunta para o irmão: como é que você está, meu irmão? Na fé ou no natural? Como é que você está, meu irmão? Como as coisas? É espiritual ou natural? Ei, meu irmão, como que você consegue separar isso? Eu não entendo como que alguns têm tanta habilidade para separar. Se você não está bem com Deus, meu irmão, esqueça. Nada vai bem. Nada. É tudo ilusão, é tudo mentira, é tudo sedução do mundo, colocando você que você diz: eu estou bem, né? Só não estou legal com Deus. É engano. Ou você tem uma comunhão e deixa o impacto do Espírito Santo acontecer na tua vida, ou esqueça uma família, esqueça uma profissão, esqueça uma vida vitoriosa, porque a vitória só há em um Senhor Jesus Cristo, que venceu até mesmo a morte. Aleluia! Então não seja tolo, não entre nesse caminho não, querido. Esse caminho é de morte. Separar, não tem como separar. É como se eu separar você. Quem está aqui hoje? É a tua alma? É o teu espírito que está aqui, né? É o teu corpo. Tá certo, tem uns que é só de corpo presente, né? A alma, o espírito já está não sei aonde, né? Você percebe? Tem como separar? Hoje eu estou aqui, mas só vim no meu corpo. Minha alma ficou em casa e meu espírito está lá na igreja. Eita, esse cara é habilidoso, hein? Esse é o ninja, esse é o Dalai Lama. Quando eu entendo o impacto do Espírito Santo, eu entendo por que ele me chamou. Vamos ler um texto, 1 Coríntios capítulo 1. Olha só o que diz esse texto. Põe para mim lá, Ellen. A partir do verso 26, 1 Coríntios capítulo 1. Ora, irmãos, vede a vossa vocação. O que é vocação? Meu chamado, minha escolha, ok? Meu propósito. Para que eu existo? Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu não estou aqui por acaso. Eu fui vocacionado. Amém? Vede, irmãos, a nossa vocação, que não são muitos. Segura a onda aí, querido. Aperta o cinto aí. Apertou?
Vamos apertar o cinto? Senão você cai da cadeira, hein? Ora, vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios. Temos algum prêmio Nobel aqui no meio? Não. Temos algum cientista de renome aqui ou não? Temos algum matemático aqui ou não? Esse texto parece estar falando conosco. Não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são os chamados. Então não são sábios, não são poderosos, e nem mesmo nobre. Tem algum nobre aqui? Sangue azul aqui ou não? Então vai vendo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu. Deus é louco. Deus escolheu você, Magno. Você, Elias, pense. Vai vendo, irmão. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas. Esse texto eu não sei falar com você, mas está falando de mim. Escolheu as coisas fracas para confundir o quê? As fortes. Próximo versículo. E também Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo. Que versãozinha, né? Os caras acham umas palavras, né? Ellen, põe a NVI. Eu sou meio bipolar com a NVI, tá? Escolheu o que para o mundo é insignificante. Agora ficou melhor, né? Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Hã? Quanto se identifica com esse texto aqui? Querido, quando eu entendo o impacto do Espírito Santo, o Espírito Santo começa, aí eu entendo por que Deus me chamou. E que Deus, querido, presta atenção, olha aqui para mim, volta aqui. Ele pega 12 que não são. A Bíblia chama eles de indoutos, iletrados. Não são, queridos, não são. Não tinha escolaridade, não tinha dinheiro, não tinham uma mente brilhante, eram meros pescadores e funcionários públicos, gente normal como eu e você. E de 12, ele levanta um projeto que já faz 2000 anos que está bem sucedido sobre a terra. O que não é, para confundir o que é. Aí os nobres, os sábios, constroem empresas, e as empresas duram 20 anos, 30 anos, o máximo que dura uma empresa hoje, 100 anos, e falha. E os que não são, constroem um projeto que já dura 2000 anos, e está cada dia mais glorioso. Amém? Próximo versículo. A fim de quê? Por que Deus faz isso? A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Não é glória minha, não é glória tua. Amém? Querido, o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que Deus te deu, onde Deus te colocou, não é glória minha, não é glória tua. É porque Ele impactou a tua vida, Ele transformou você. Você só está onde você está, você só é o que você é, porque Deus teve misericórdia de nós. Aleluia! Glória a Deus! Ele é impactante. Glória a Deus! Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Olha só, foi iniciativa dele. Ele primeiro deu, ele primeiro amou, ele primeiro se ofereceu, ele primeiro se achegou, para depois ter a gente. É ele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou o quê? Sabedoria para nós, justiça, santidade e redenção. O que ele se tornou? Sabedoria. Sabedoria de Deus para quem? Para nós. Justiça, santidade e redenção. Olha só o que acontece. Eu tenho uma outra versão aqui, eu quero ler. Escute essa versão. Na verdade, isso aqui não é uma versão, é aquela Bíblia
transliterada, a mensagem, não sei quantos já tem essa versão, que na verdade não é uma versão, é uma transliteração, ok? Uma interpretação do autor de acordo com o que ele entendeu e ele escreveu, e os teólogos aprovaram, e ela tem como uma ferramenta para nós. Olha o que ele diz nesse último texto: fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, presta atenção, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e uma nova vida, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, por que Deus escolheu você e a mim? Talvez Deus escolheu para você, diz, mas meu casamento não valia nada. Eu era como diz o ditado aí nas periferias, eu era um jaguara. Já ouviram essa expressão? Não? Eu era um jaguara. Eu não vale nada. Eu era esse cara. E agora Deus me molda, Deus me toca, Deus salva meu casamento, Deus salva minha família, Deus me transforma num empresário, Deus me transforma num pastor, Deus me transforma num discipulador. E você diz, mas como que eu cheguei até aqui? O impacto do Espírito Santo. É um impacto que ele faz na nossas vidas, querido. Aleluia. Querido, entenda uma coisa: você não vai até Deus, é Deus que vem até você. Amém? Essa é a comunhão do Espírito. Essa é a comunhão do Espírito. Ninguém no relato bíblico e na história que recebeu o Espírito Santo foi derrotado alguma vez. Viveu de glória em glória, de vitória em vitória. Ninguém, queridos, porque o Espírito Santo, o impacto dele é para nos tornar vencedores diante de todas as coisas. A Bíblia diz que diante de todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então entendam, presta atenção, olha aqui para mim. O Espírito Santo, a missão do Espírito Santo não é para tornar o culto fervoroso. O culto está meio apagado, chama o Espírito Santo. Ele veio, glória a Deus, pegou fogo. O Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo é um impacto para pegar o que não é, o que não pode, o que não tem, para confundir todas as coisas desse mundo. E as pessoas olhar para você, quem diria, hein? Como que pode? O poder de Deus tocou minha vida, transformou o que não era e agora eu sou. Eu não tinha, agora eu tenho. Eu não podia, agora eu posso. Não fazia, agora eu faço. Não ia, agora eu vou. Diga impacto. Aleluia. Querido, no Velho Testamento nós vemos o movimento do Espírito. Mas no Velho Testamento o Espírito Santo ele era uma influência. Porque o Espírito Santo vinha, mas ele vinha influenciando externamente. Então a presença do Espírito Santo no Velho Testamento capacitava homens como Davi a derrubar gigantes, como reis a governar, como Sansão a ter uma força descomunal. Porque o Espírito Santo no Velho Testamento, ele era uma influência externa. Ele era uma unção que vinha sobre algumas pessoas, alguns escolhidos. Então quando vinha o Espírito Santo sobre os profetas, eles profetizavam. Quando vinha o Espírito Santo sobre os reis, eles governavam. Quando vinha o Espírito Santo sobre os guerreiros, eles guerreavam e venciam as batalhas, porque era uma influência externa. Mas assim como ele vinha, ele ia. Ele vinha, cumpria a missão e depois ele se retirava. E ele andava de acordo com o propósito e de acordo com a necessidade. O Espírito ia pulando de pessoa em pessoa. Mas por que ele pulava, pastor? Porque no final a promessa é que ele estava procurando um lugar para morar. Até que um dia, no Novo Testamento, nós vemos uma dinâmica diferente do Espírito. No Velho ele vinha, no Novo ele habita. Então, diferente de mim e de você, qual a minha diferença? Qual a nossa diferença entre nós? Qual a diferença entre nós e Davi?
Qual a diferença entre nós e Sansão? Qual a diferença entre nós e tantos outros homens do Velho Testamento? É que eles tinham uma influência. Eu tenho ele morando em mim. Aleluia. Você acha que faz diferença isso ou não? Glória a Deus. Eles recebiam a unção, eles ficavam fortes. Eu não recebo a unção, eu recebo o próprio Deus entrando em mim, habitando em mim e causando um impacto em minha vida. Aleluia. Essa é a diferença. E eu preciso entender essa diferença. Porque se o Deus eterno, na pessoa do Espírito Santo, mora em mim, o que isso acontece? O que isso gera? Quais são os resultados disso? Precisamos entender, queridos. Você já viu na Bíblia? Vamos pegar alguns exemplos para a gente entender. Estão juntos ainda aí ou não? Quem está comigo aí? Na Bíblia tem alguns textos, no mínimo intrigantes, que os teólogos coçam a barba, coçam a careca, discutem, tem divisão. Porque a teologia, querido, ela vai na letra. Mas a Bíblia não é para ir na letra, a Bíblia tem que estar no Espírito. Amém? Atos capítulo 19, talvez você já leu esse texto e você já até debateu sobre esse texto. Diz assim, Atos 19, versículo 11, põe para mim. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quantos já lembram disso? Glória a Deus. Próximo versículo. De modo que, olha só que interessante isso aqui, presta atenção. Se você entender isso aqui agora, esses últimos minutos da mensagem, ok? Você vai ser impactado e nunca mais será o mesmo. Isso aconteceu comigo, eu só estou dando testemunho do que eu entendi. E Deus vai fazer uma obra na tua vida também. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava, de modo que lenços, aventais fala de roupa, camisa, túnica. De modo que os lenços, os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Uau! Quantos já leram esse texto? Que mistério é esse? Que um lenço, uma camisa, toca um enfermo, toca um endemoniado, um lenço. Eu não consigo imaginar um lenço chegando diante do enfermo falando assim: sai doença em nome de Jesus. Esse lenço está endemoniado, né? Você pode imaginar que mistério louco, que mistério é esse? Que um lenço, uma matéria inanimada, não tem vida, fabricado, carrega algo que quando toca o enfermo, a enfermidade sai. Toca um demônio, os demônios saem, se submetem a lenços, se submetem a roupas. Uau! A Bíblia diz que uma mulher com fluxo de sangue tocou a roupa de Jesus. A roupa, não foi o braço, não foi a pele, não foi a saliva, foi a roupa, talvez a barra da calça de Jesus. Vou tossir no microfone. Estou me empolgando aqui. Que mistério é esse? A Bíblia diz que a sombra de Pedro, sombra, meu irmão, faz favor. Eles pegavam os enfermos, colocavam na beira do asfalto, porque quando Pedro passasse, aqui tem uma sombra minha aqui, quando ele passasse, a sombra de Pedro tocava os enfermos. E sabe o que acontecia? A sombra de Pedro curava. Meu Deus! Que isso? Que loucura é essa? Diga assim: comunhão. Diga alto: comunhão do Espírito Santo. Diga mais alto: comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão?
sociedade, parceria, repartir. Olha um outro texto, João capítulo 6. Estamos juntos aí ou não? Leta firme que vamos falar mais umas 2 horas ainda. O Espírito, Jesus está falando, o Espírito dá vida. O que dá vida? O Espírito. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. A carne é natural, o Espírito é sobrenatural, amém? As coisas naturais são loucas, são bobas. Agora veja o que Jesus diz: as palavras que eu lhes disse são o quê? As palavras que eu lhes disse são o quê? E são o quê? Vida. As palavras que eu lhes disse, as palavras que eu vos falo, as palavras que saem da minha boca é espírito e é vida. O lenço tocava, curava. A roupa tocava, expulsava demônio. A sombra passava, curava. A palavra entra e gera vida. Tem espírito na palavra. Tem vida na palavra. Jesus não está falando da palavra de Deus. Jesus está falando as palavras que eu vos disse. Eu estou falando com vocês, e a palavra que está saindo da minha boca, ela é espírito, e ela é vida. Por quê? Diga de novo: comunhão do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala do Espírito, novamente, as palavras não conseguem captar o sobrenatural. Então, para descrever um pouquinho sobre o que é o Espírito, a Bíblia achou uma palavra que se parece, que se pode ter uma menção do que é. E quando a Bíblia fala do Espírito no Novo Testamento, ela usa a palavra pneuma. Pneuma, diga pneuma. De pneumático, de pneu. Porque pneuma fala de vento, fala de ar. No Velho Testamento a palavra para Espírito é ruá, que é a mesma palavra traduzida para o grego, pneuma. As duas falam de vento. Porque começaram a pensar que Espírito, o que é o Espírito? O que é o Espírito? Como que o Senhor entende o Espírito? Que dinâmica é o Espírito? E aí eles entenderam: o Espírito é igual ao vento. Se assemelha, o que mais se assemelha ao Espírito no nosso mundo natural, para a gente poder entender a dinâmica, é o vento. Presta atenção, é o vento, é o ar. O ar eu consigo até mesmo retê-lo nos meus pulmões aqui dentro, ok? Mas o vento eu não consigo segurar. Não consigo. Apesar de ter um presidente aí que queria armazenar vento. Deixa que ele veja lá, se ele conseguir, glória a Deus, né? O vento se expressa mais. Agora, perceba que Jesus, quando fala, ele fala assim que o nascido de Deus é como se fosse um vento. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Você consegue entender o vento? Tenta explicar o vento. O vento é um deslocamento de ar. Tá, e daí? O vento se move onde quer, vai para onde quer, e ninguém consegue pará-lo, ninguém consegue prevê-lo, ninguém consegue medi-lo, ninguém consegue segurá-lo, ninguém consegue retê-lo. Ele é poderoso. É o vento. E o vento ele não tem, você não consegue delimitar o vento. O vento ele sopra aqui, mas você vai lá no Xaxim, ele sopra também. E não tem como você chegar lá no Xaxim, o vento do Bacaxiri está soprando aqui. Quem consegue fazer isso? Não consegue. Quando você está mais nas regiões mais serranas, você consegue entender que é um vento fresco, não é verdade? Mas é um outro vento que você não consegue delimitar o vento, porque o vento não tem limite. E assim o Espírito é em nossas vidas. O impacto do Espírito Santo você não tem como limitá-lo. Não, ele só vai tocar a minha mente, ou ele só vai tocar o meu espírito, ou ele só vai tocar o meu dedinho.
Ele não é uma influência externa, Ele mora em mim e Ele está agindo em mim poderosamente. Então toda parte do meu ser, cada célula do meu corpo, cada código do meu DNA, cada glóbulo do meu sangue está marcado pelo Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que os aventais e os lenços de Paulo curava, quando a Bíblia diz que era de seu uso pessoal, a palavra diz do seu uso, a palavra ali é a mesma palavra vento. Preste atenção, você que não é muito curioso da Bíblia, mas vai por mim, eu sou curioso, eu gosto de estudar a Bíblia. E quando você se depara a Bíblia dizendo, até os lenços e aventais de uso pessoal do apóstolo Paulo, quando a Bíblia diz de uso pessoal, a palavra até o lenço e o avental do vento de Paulo, significa, sabe o que? Você quer entender melhor? Trocando em miúdos, a unção, o Espírito que se move em Paulo, tudo que era de Paulo ficava com a mesma influência. Se o lenço era dele, tinha a mesma capacidade do Espírito na vida dele. Quando Jesus diz, as minhas palavras são Espírito e são vida, está dizendo, eu tenho o Espírito e tudo que sai de mim, sai com o Espírito também. Você não entendeu? Agora preste atenção, se ele que mora em mim, ele consegue tocar um lenço, um avental, uma sombra, uma roupa, uma palavra, o que ele não pode fazer no meu interior? Uou! O impacto é profundo. Quantos estão entendendo? A comunhão com o Espírito Santo significa que Ele impacta tanto a minha vida, que Ele toca todas as áreas da minha vida, e o que sai de mim sai misturado com o Espírito, porque eu tenho comunhão com Ele. Não tem como diferenciar. O que eu falo sai com o Espírito Santo junto, o que eu toco, toca com o Espírito Santo junto. Tudo em mim move o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo foi explicar quem ele era, lá em Atenas, ele diz assim, nós somos de Deus, e nós temos o Espírito de Deus, e nele nos movemos, nele nós nos movemos, e nele nós vivemos. Tudo é movido pelo Espírito, tá? Se ele impacta a minha vida de tal maneira, cada área da minha vida vai sofrer influências. E é isso que você tem que entender, queridos. Sem o entendimento dessa verdade, sem que eu entenda a comunhão do Espírito Santo, querido, o meu cristianismo é uma mera religião morta. Meu Deus! Ei, igreja, olha aqui para mim. Até quando você não vai permitir esse impacto na tua vida? Até quando você não vai se render e dizer, Espírito Santo, faz um impacto profundo para que cada célula, cada glóbulo, cada código do meu DNA seja impactado por ti? Até quando você vai resistir ao Espírito Santo, meu irmão? Queridos, diga comunhão com o Espírito. Fui consertar o pneu do meu carro essa semana. Furou o pneu. Não é fácil, né? Aí eu tenho vou fazer propaganda para ele, depois ele me dá um pneu de graça. Tem o baiano aqui na trincheira, eu conserto o pneu com ele. É um baiano mesmo, tá 30 anos ali. E eu tenho toda vez mexer com suspensão e etc, eu levo ali no baiano. Estou evangelizando o baiano. Aí o baiano, o filho dele assume agora. E eu estou lá evangelizando o baiano. E agora, da última vez, eu tinha um outro carro, levei lá, troquei a suspensão, fiquei trocando ideia com o cara. E agora essa semana fui consertar o carro. Fui consertar o pneu, cheguei lá, encostei o baiano, tal, trocando ideia. Por onde você andava, não te vi mais, e blá 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 blá. Aí fui pagar. O filho dele foi receber e falou, você é o pastor, né? Eu falei, sou. Avivamento, não é? É, disseste bem. Segura a onda aí, meu irmão. Aperta o cinto aí. Eu tenho um irmão teu lá da tua igreja que eu quero bater.
E eu levando na esportiva. Falei, conta pra mim que eu vou bater também. E aí ele começou a falar, não, é sério, pastor. Esse cara não me paga, me enrola, mente, foge. Eu estou querendo ir lá na tua igreja falar com ele. Ô meu irmãozinho, você não entendeu o Espírito Santo ainda. Você não entendeu o Espírito Santo. Não, meu irmão, 2 anos semeando na vida de alguém, pregando o evangelho para mim. Se você está aqui hoje, você sabe quem é você, que é você que está falando. Se você não pode pagar, querido, vai lá, pede perdão para ele. Fala, cara, desculpe, falhei, não tenho dinheiro, mas o dia que eu puder eu venho te pago, quer que eu trabalhe de graça, faça qualquer coisa. O Espírito Santo não é uma fumaça. O Espírito Santo não é energia. Ele é Deus morando em mim e quer impactar a minha vida, querido. Ou eu entendo isso, ou o meu evangelho, ou o meu cristianismo é só uma religião e morta ainda por sinal. Eu não sou uma pessoa comum. Diga, eu não sou uma pessoa comum. Diga, eu não sou uma pessoa comum. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Aleluia! Então eu posso ser transformado. Ele pegou a coisa louca, ele pegou eu não valia nada, eu não tinha valor, eu não sabia nada, eu só dava problemas. Ele me pegou e ele impactou a minha vida e me transformou. E assim é com você. Jamais seremos os mesmos. Aleluia. O Espírito, ele precisa entrar na minha vida e ele precisa causar um impacto e transformar cada área do meu ser. Querido, nós somos um grupo, não somos sozinhos. O ser humano não foi feito para andar sozinho. E porque se eu fosse sozinho, querido, tudo bem. Tudo bem. Imagina se você fosse sozinho no mundo, não sabe nem gastar com roupa. Era uma beleza se você morasse sozinho. Mas parece que se você morasse sozinho, em 2, 3 dias estava deprimido e morrendo. Porque não fomos feitos para andar sozinho, fomos feitos para andar em grupo. E porque nós andamos em grupo, nós precisamos do Espírito Santo. Amém. Você precisa do Espírito Santo muito mais do que um grupo, muito mais do que um culto perfeito, muito mais do que um culto fervoroso, muito mais do que uma reunião calorosa. Você precisa do Espírito Santo porque ele vai transformar você no propósito que ele tem para a tua vida. E esse propósito ele anda na relação, no relacionamento, na comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com você, eu tenho comunhão com o mundo lá fora, eu tenho comunhão com pessoas. E conforme a minha relação, o meu relacionamento, eu vou ser edificado. Eu quero entrar agora num assunto interessante, que é para mostrar para você o impacto que o Espírito Santo quer causar. Com a máxima que é o seguinte: se ele impacta, se ele usa lenço, se ele usa avental, se ele usa uma palavra, o que ele não pode fazer na tua vida? Deus quer fazer com que o teu comportamento mude. Amém? Quantos querem mudança de comportamento? E a mudança de comportamento, ela tem que passar por alguns processos. E o ser humano, querido, ele tem algo que está no código dele. Ele não escolheu, ele não construiu, ele simplesmente nasceu assim. Presta atenção. E essa identidade que está em mim, não escolhi, não fui eu que escolhi, foi Deus que deu para mim, chama-se temperamento. Quantos já ouviram falar que nós temos temperamentos? Quantos aqui já conhecem o seu temperamento? Pois é, temos que descobrir quais são os nossos temperamentos. O que é um temperamento? Temperamento é uma qualidade. São qualidades que já nascem conosco. É genético, queridos. É genético. Você herdou isso de um código genético familiar. Ele aponta para as nossas disposições, nossas inclinações naturais. Isso é temperamento. Ele decide nossos gostos. O temperamento decide nossas escolhas e preferências.
Temperamento é muito importante. É tão importante que Deus te deu, porque você não teria capacidade de desenvolver ou escolher. Já está no teu código. Temperamento não é fruto de uma escolha. Temperamento não pode ser trocado. Não se troca temperamento, mas pode ser transformado, pode ser controlado. Temperamento também são atitudes tanto positivas quanto negativas, que podem nos levar a um lugar mais alto ou pode nos derrubar de vez. Depende de como eu estou entendendo o mover do Espírito para impactar o meu temperamento. A maioria das pessoas que não entendem e não se submetem ao impacto do Espírito Santo, elas sofrem em virtude do seu temperamento. Pessoas perdem emprego por causa do temperamento. Pessoas perdem casamento por causa do temperamento. Pessoas perdem amigos por causa do temperamento. E vai mais, pessoas saem da igreja por causa de temperamento. Temperamento é algo muito sério, mas que nós damos pouca atenção para ele. E as pessoas, os estudos conseguiram qualificar 4 tipos de temperamento. 4 tipos de temperamento. E aqui nesse grupo nós temos os 4 tipos de temperamento. E porque temos 4 temperamentos, e nós não somos indivíduos isolados, nós somos indivíduos em comunhão. Esses 4 temperamentos, quando não se submetem ao impacto do Espírito Santo, eles se opõem entre si. E causam brigas, causam contendas, causam divisões, causam desavenças, causam desconfortos, causam competições. Então hoje, com essa mensagem, o que eu quero concluir com você é o seguinte: se é possível o Espírito Santo influenciar um lenço, o que o Espírito Santo não pode fazer no teu temperamento? Quantos querem transformar esse temperamento? Amém? Querido, temperamento diz se você é alegre ou triste, se você é dinâmico ou apático, se você é extrovertido ou você é introvertido. Isso é o teu temperamento. E os 4 tipos de temperamento, eles vão determinar. Agora, olha aqui para mim, preste atenção. O temperamento, eu não escolhi meu temperamento. Assim como eu não escolhi a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo. Você não escolheu o teu temperamento, você nasceu com ele. Amém? A esposa ou o marido que você tem, o temperamento que ele tem foi Deus que deu. Aleluia. Agora preste atenção. Nós estamos numa cultura de inclusão, certo? Estamos aprendendo a trabalhar a inclusão, de não rejeitar, de não desprezar, de não discriminar. Mas às vezes nós estamos discriminando pessoas por causa do seu temperamento. Querido, olha aqui para mim. O temperamento do teu cônjuge ou do teu irmão não é culpa dele. Ele nasceu assim. Agora, ele nasceu assim, mas não precisa ser Gabriela, cravo e canela. Sabe qual é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu briguei assim, eu matei assim. Amém? Agora presta atenção, vamos lá, vamos terminar com isso aqui. A igreja, ela precisa crescer nesse entendimento, porque a igreja, ela é campeã em discriminar pessoas por causa do temperamento das pessoas. E nós temos a tendência a isolar aqueles que são diferentes de nós e somente aceitar aqueles que são iguais a nós. Você está amando pouco. Você está amando pouco. Porque se tem uma pessoa com temperamento que você não concorda, querido, essa pessoa nasceu assim. É o temperamento que Deus deu para ela. E Deus a ama. Amém? Agora, o fato de eu ter um temperamento descontrolado, desgovernado, indisciplinado, não significa que eu não possa submetê-lo ao poder do Espírito Santo e melhorá-lo para a glória de Deus e para a paz dos meus irmãos. Se você não se preocupa com o teu temperamento, meu irmão, olha aqui para mim, presta atenção. Você tem que amar mais. Porque eu sou assim mesmo, eu falo mesmo.
Casou comigo, agora aguenta. Ei, não é assim. Se ele tem que te aceitar como você é, se ela tem que te aceitar o teu temperamento, você precisa respeitar a escolha dele e melhorar esse temperamentinho. A tua equipe de trabalho não merece esse temperamento descontrolado. Tua família não merece esse temperamento desgovernado. A igreja não merece. Sabia que você, presta atenção, você fora do domínio do Espírito Santo, você é péssimo para o reino de Deus? Você só faz asneira, você só dá mau testemunho, você só atrapalha. Quantos querem ser impactados pelo Espírito Santo? Nós vamos fazer um exercício aqui agora. Preste atenção no exercício. E na dinâmica do exercício, nós vamos rapidamente passar pelos temperamentos. E à medida que a gente vai estudando os temperamentos aqui, eu quero que você identifique o teu temperamento. Mas eu quero que você identifique também o temperamento da pessoa próxima a você. Ok? Esse é o exercício. Você vai identificar o teu e da pessoa próxima a você. Se é o teu cônjuge, teu marido, tua esposa, se é teu amigo, se é teu companheiro de trabalho, se é teu irmão. Ok? Por que, pastor, tem que identificar o do outro, não só o meu? Porque, querido, o outro é o presente que Deus deu para ele, é o temperamento. E só porque ele tem o temperamento que não lhe agrada, não significa que ele tem que ser cortado, discriminado. Ele precisa ser ajudado. Aleluia. Amém ou não? Entenderam o exercício? Então abre aí teu bloco de notas, talvez você tenha que anotar, pega o caderninho. Primeiro temperamento, põe para mim lá. São 4 temperamentos, ok? Primeiro temperamento é o fleumático. Quantos já ouviram falar do fleumático? Fleumático. Agora, quando falamos de temperamento, nós não podemos falar de positivo e negativo, qualidades e defeitos. É injusto falar sobre qualidades e defeitos. Alguém já disse que há beleza em toda a natureza, certo? Para alguns momentos, talvez esse temperamento seja bom, mas para outro ambiente ele seja péssimo. Então não posso dizer que é ponto positivo ou ponto negativo, qualidades ou defeitos. Eu posso dizer que são picos. Picos positivos e picos negativos. Ok? E você discerne se ele tem sido positivo ou negativo na tua vida. Então, primeiramente, o fleumático. O fleumático, eu digo o seguinte: quem é o fleumático? O fleumático é o de boas, sossegado, é o baiano, gente, não é? Tranquilo. Pontos, picos altos do fleumático, passa para mim. Primeiramente, ele é extrovertido, ele é imperceptível, porque ele é na dele. Tô de boa, né? Ele é doador, ele é simpático, ele é amigo, ele tem um bom humor, ele evita conflitos e ele é racional, ok? Ele analisa bastante as coisas. Então esse é o fleumático, tá bom? Entenderam? Esse é o pico positivo do fleumático. Agora vamos ver o pico negativo do fleumático. O que é? Apático. Por ele ficar na dele e de boas, pode explodir o mundo ao redor que não está nem aí. O quê? Onde? O quê? Não é comigo. Não me põe nesse rolo. Tô fora. Então ele evita responsabilidades. Vamos lá, meu irmão, assuma aí, vamos discipular. Não, tô fora. Ih, pastor, não é para mim não. Ele é apático. Ele não quer compromisso. Ele evita responsabilidade. Geralmente demora para casar, e quando casa demora para pegar no tranco. Tá? Ele é egoísta. Ele é inconstante, no sentido de que se compromete, mas não assume. Fala que vai, mas não vai. Então quando você combina alguma coisa com ele, você fala: será que ele vem? Né? Você põe uma reserva, porque você não sabe se vai poder contar com ele mesmo. Ele é desmotivado. Você tem que estar injetando ânimo no cara. Resistente a mudanças. Tem gente que é rápido para mudar, é um fusquinha para fazer uma volta.
Mas o fleumático é um transatlântico, tem que fazer uma manobra para mudar. É lento. Ele é juiz, ele gosta de julgar. Ele gosta de julgar, ele é crítico. Por ele ser juiz, ele tem essa característica de juiz, de ficar analisando e julgando. Ele também se torna uma pessoa muito crítica. Ok? E ele é racional dúbio, porque lá no pico alto eu disse que ele é racional no sentido que ele pensa demais. Mas porque ele pensa demais, ele não age. Demora. Vamos fazer tal coisa, isso eu vou orar, né? E demora para te dar uma resposta. Entenderam o fleumático? Quantos fleumáticos temos aqui? Pode falar, meu irmão. Olha lá, um fleumático. Poucos. Outro temperamento, o colérico. O colérico é o pavio curto. Enquanto o fleumático é o de boas, o colérico fica longe dele, meu filho, né? Pico alto, ele é líder, capacidade de liderança forte, rápido em tomar decisões, ele é dinâmico, ele é ativo, autoconfiante, tem facilidade para resolver problemas, gosta de controle, ele é dominador. Se ele não estiver na liderança, então não vou, né? E ele também tem uma característica de buscar resultados. Se não tem resultado, ele tem uma tendência a se frustrar. Esse é o colérico, ok? Picos altos do colérico. Vamos ver os picos baixos do colérico. Já vi que temos coléricos no meio aí. Ele é impaciente. Falar que enquanto o fleumático demora, esse aqui, não, você demorou demais, meu filho, tô indo, fique aí que eu tô indo. Ele é intolerante, tolerância zero, pavio curto, ai, 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 se você faz alguma coisa, ele já te dá um +4, já te dá um... Ele é impulsivo, age muito por impulso. Sei por que você fez isso, eu não sei, eu já fiz. E porque ele tem essas características, ele é difícil de conviver, ok? Torna um pouco difícil a convivência. Não é impossível, não falei impossível, tá? Falei difícil. É descontrolado, muito irado, ok? É meia palavra, ele já está bufando, já está batendo, já está chutando, já está correndo, ok? Gosta de uma controvérsia. No Facebook debate com tudo e com todos, né? Não gosta de rotinas, tem dificuldade no 2, 4, acordar, levantar, acordar, levantar. Por isso ele é um pouco impopular, porque é difícil de conviver, as pessoas tentam evitar a convivência com ele. Também é dono da verdade. Por ele ser dominador lá no ponto do pico alto, ele acaba se tornando meio dono da verdade. E ai de quem discordar dele. E isso faz dele também inflexível. Queridos, eu estou apenas apontando alguns pontos de cada temperamento, ok? Tem algum colérico aí ou não? Aumentou os números aí, né? Interessante, né? A gente vai estudando, já vai identificando aqui no ministério, né? Próximo, o sanguíneo. Sanguíneo é esse cara aí, né? Pico alto do sanguíneo, vamos lá. Simpático. É a alegria da festa, né? É o piadista, é o alegre, tem bom humor, gosta de tocar nas pessoas quando fala, abraça, né? Gospe nas pessoas e tal, né? Sincero, chapolim sincero, né? Sincero. Tem uma criatividade nata, mobiliza pessoas, facilidade, porque ele é bem, ele é alegria, né? Ele é bom humor, então as pessoas, todo mundo gosta de ficar perto de alguém alegre, isso capacita ele a mobilizar. Ele é inspirador e ele tem um toque de pureza, meio ingênuo. Você olha, esse cara é meio puro demais, né? Aquele bobão assim, né? Fala o que não deve na hora errada, faz parte do sanguíneo, demonstra muita pureza. Você não consegue ver malícia. Geralmente ele é transparente e tal, etc. Pico baixo do sanguíneo, por ele ser esse arroz de festa,
ok? E a alegria da festa tem o lado avesso. Ele é sedutor. Só abre um parênteses aqui, querido. Presta atenção. Às vezes a gente olha uma menina ou um menino na adolescência e ele consegue atrair a menina por ser bonita. Ela atrai muitos meninos perto dela. E às vezes nós, por ignorância e infantilidade, nós dizemos, tem uma pombagira nela, tem espírito de sensualidade nela. Cuidado, querido. Não é verdade. Não é totalmente verdade, Senhor. Pode até ser que tenha, mas não julgue diretamente, porque às vezes o temperamento dela, ela atrai pessoas, ela mobiliza pessoas, e o temperamento dela cerca ela de pessoas. E por falta de maturidade espiritual, às vezes um demônio toma conta dela, entra nessa brecha da vida dela e torna ela uma mulher sensual. Mas a brecha começou no temperamento descontrolado. Estão aí ou não? Vamos acelerar, querido. Então ele é sedutor, ele, ao mesmo tempo que ele está lá, arroz de festa, piadista, depois você encontra ele para baixo, meio deprimido, porque ele tem picos de humor. No público ele é uma coisa, no isolamento ele é diferente, ele é exagerado, certo? Você pede para ele contar um caso, Senhor da glória, você tem que eliminar 70% do que ele contou, tá? É imaturo, né? Por esse desequilíbrio emocional. Ele gosta de ser o centro das atenções. Se ele vem na igreja, ninguém fala com ele, diz, eu não venho mais nessa igreja, não me ama, igreja de orgulhoso, faz só panelinha. Gosta de ser o centro. É inconstante, indisciplinado, não tem prioridades claras, vive no oba-oba, vive um pouco meio no mundo da lua, meio no encantamento, ok? E também ele é emotivo, toma decisões nas emoções, só que ele tem as emoções de altos e baixos. Como que ele vai se estabilizar? Então um fleumático é aquele que olha para o carro, desculpe, um sanguíneo é aquele que olha, vai na loja, o vendedor diz, esse carro é o melhor do mercado, é mesmo, dá para mim, é meu. Depois não sabe se pode pagar, não sabe se o carro era bom mesmo ou não, porque ele toma pelas emoções, ok? Entenderam? Temos algum sanguíneo aí? O melancólico, né? Melancólico, presta atenção. Picos altos do melancólico. Ele é determinado, tem determinação, ele vai até o fim. Ele é analítico, certo? Ele analisa, ele pensa, ele gosta de planilhas, ele gosta de projeto, ele gosta de fazer a conta. Enquanto o sanguíneo vai lá, compra um carro, só porque o vendedor diz, essas rodas é nova, primeiro lançamento, ele diz, é meu. O analítico já olha, que roda é essa? Onde foi fabricado? Que aro é esse? Quanto de pressão vai nos pneus? Quantos quilômetros faz por litro? Né? Quanto de juros está me pagando, está me cobrando? Esse é o melancólico. O analítico é sensível. Ele é sensível, pouca coisa, né? Pouca coisa machuca, fere, desanima. Ele é perfeccionista, porque ele é analítico, então ele quer as coisas certinhas, quadradinhas, resolvidinhas. Técnico, por isso analítico, né? Ele tem uma mente técnica, ele não tem uma mente emocional, ele é técnico. Não adianta falar, esse projeto aqui vai dar tanto também. Mas me mostre os cálculos, me mostre a planilha, me mostre no beabá. Gosta de planilhas, tem a excelência, é fiel. Pode casar com um analista, com um melancólico, que ele vai até o fim com você. Se quer fazer sociedade, procura um fleumático, ele é fiel. E ele é idealista, ele tem um sonho do mundo cor-de-rosa, né? Do mundo azul, do mundo perfeito. Amém? Picos baixos. Todo mundo tem o pico alto e pico baixo. O melancólico diz que ele foca muito no negativo. Por ele ser analítico, ele sempre, isso aqui não vai funcionar não é bem assim, não concordo. Depressivo, né? Não que ele tem depressão, mas ele é emotivo demais, então as coisas que não deram certo, ele já baixa a guarda, já cai o farol dele,
né? Já descai o semblante, você já olha para ele, não está bem o fulano, né? É abatido, tem uma falsa humildade, é introspectivo, difícil tirar, difícil conhecer, difícil saber quem ele é, porque ele está fechado dentro dele. Autoimagem negativa de si mesmo, então isso faz ele desanimar muitas vezes com frequência. É hipocondríaco, né? Gosta de um médico, gosta de um remédio, gosta de uma doença, né? Precisa de aprovação, sempre tem que dar o tapinha nas costas, vai, que legal e tal. É inseguro, desconfiado, desconfia até da sombra. E por ser assim, ele também é crítico. E ele é vingativo. Ele vai vingar. De alguma maneira, ele vai achar um caminho. Temos algum melancólico aí? Você identificou a pessoa próxima de você? Quais são os temperamentos dela? Conseguiu identificar? Do marido, da esposa, do amigo, do irmão? Presta atenção, vamos encerrar, desculpe o horário. O Espírito Santo, presta atenção, queridos. Pode vir o louvor, nós já vamos terminar. O Espírito Santo, querido, ele entra na minha vida. E ele toca a minha vida. E ele alinha todas as áreas da minha vida. Muitos casamentos estão desgovernados, porque você não está respeitando o temperamento teu e do teu cônjuge. Não importa o temperamento do teu cônjuge, se ele é difícil, o Espírito Santo está aí para pôr tudo no lugar. Amém? E é com esse povo que Deus vai fazer a igreja avançar, prevalecer. É comigo e com você que Deus está estabelecendo um grande reino. Amém? Quando você recebe essa palavra?